Olá, vascaínos! Janela de contratações de registro interna abre hoje, se encerra dia 11 de abril. E o Vasco já está on na janela. Mas não é para contratar, é para se desfazer. E olha, jogador de nível de seleção brasileira. Tá dando adeus ao Vasco. A questão do Pedrinho é craque, indispensável jogador da base. Vamos falar sobre isso, mas antes eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Pois assim, sempre tiver vídeo novo por aqui, o próprio YouTube te avisa e tem vídeo no canal Gigante Vascaíno. Vamos essa notícia aí, vamos para esse papo. Olá, meus amigos, eu sou o André Luiz, esse é o canal Gigante Vascaíno, e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Cara, olha só, hoje abre a janela de registro, a nova janela interna, né? A janela de transferências internacionais fechou dia 28 de fevereiro e hoje abre uma janela de transferências nacionais. Uma janela para aproveitar jogadores do campeonato estadual, para ter movimento dos destaques do campeonatos estaduais aí. Legal, bacana, né? Uma opção a mais criada pela CBF. A janela abre hoje, dia 10 de março, tem um mês, até 11 de abril. É isso, a janela é de um mês só. O Vasco tem aí na agulha a contratação do Brian Palácio, do Atlético Mineiro, mas parece que o Vasco tem que fazer um Pix, né? Um pagamento de 2 milhões de reais por dívidas que o Vasco tem com o do Jair e do Paulo Henrique, né? Os dois do Atlético Mineiro, que o Vasco não pagou. Mas esses 2 milhões nem vai liquidar tudo, mas é o valor que o Atlético Mineiro quer para fazer um novo negócio com o Vasco. Pelo menos me paga alguma coisa, pô, né? Quer me ferrar, me beija. Pelo menos isso, dá um dinheiro aí. E o Vasco não sabe se vai fazer esse depósito de 2 milhões. O Vasco é o time que da austeridade, que não paga ninguém, né? Nunca paga ninguém, nunca pode pagar. É austeridade, não é austeridade. Não dá calote nos outros, é austeridade. Mas o Paulinho, o Jair, o Paulo Henrique e o Jair são contratações ainda da época da Sete Partes. Então, foge um pouco da estrutura montada pelo financeiro do Pedrinho, etc e tal. Mas, enfim, assumiu a bagaça, a conta estava lá para pagar, tem que se ajustar, fez um acordo com o Atlético Mineiro, aproveita, vai lá e paga os caras, pô. Dá esses 2 milhões e conversa a tal da dívida, né? Mas o Vasco está aí, nessa janela. O único cara que está na agulha é realmente o Brian Palácio. Uma pena, que o Vasco deveria estar de olho, pelo menos, em 2 jogadores de profundidade. O Vasco não tem no elenco um jogador de profundidade. E aí eu vou falar aqui o seguinte, que se você reclama do jogo do Vasco contra o Flamengo, você tem que entender que na hora que o Flamengo coloca o time dele de forma ofensiva, coloca o time dele no campo do Vasco, o único antídoto que um outro time tem, né, que nesse caso o Vasco, é ter um jogador veloz pela ponta. Para que você possa tentar roubar a bola e mandar para esse cara correr. O Vasco rouba a bola e manda para o Verratti. E o Verratti não sabe correr com a bola. É por isso que o Vasco pega a bola, perde bola, pega a bola, perde bola. Que o Vasco não tem um contra-ataque, o Vasco não tem uma jogada. O Vasco é um dos poucos clubes, eu acho que é o único clube da Série A que não tem um jogador de profundidade, não tem um ponta. O Nuno Moreira que veio é um bom jogador, mas não é ponta, é um meia. O Garré que chegou parece ser um bom jogador, não é ponta. O Lloyd parece que é ponta pela direita, mas ele gosta de atuar pela esquerda com o pé trocado, então não é um jogador de profundidade. Enfim, o Vasco não contratou jogador de profundidade. O Alisson, que está se recuperando, é um jogador com pé esquerdo que joga pela direita, também não vai ao fundo, não tem profundidade. O elenco fica muito difícil você pensar em algumas coisas se você não tem as peças, não tem jogador. Se olha para a base, você também não tem jogador que possa ajudar nesse quesito de ir ao fundo, de fazer profundidade, de jogar pela direita com o pé direito, ou pela esquerda com o pé esquerdo. O Vasco não tem. Outro que vai ficar à disposição, mas só em setembro, é o David. Também não tem essa característica. Também é um jogador com o pé direito que joga pela esquerda, com o pé invertido. Ou seja, acho que não tem no elenco um jogador de profundidade que possa ser o antídoto para quando você estiver sendo amassado. Acho que não tem esse escape, não tem a saída. Solução? Dobrar a lateral. Botar Puma Rodrigues, Paulo Henrique. A mesma história do ano passado. A diretoria está vendo que você tem uma carência no elenco, mas a incompetência é muito grande, não consegue contratar. Incompetência essa que não acontece na hora de se desfazer de jogadores da base. Essa gestão do Pedrinho, que assumiu em maio o futebol, ainda não fez nenhum ano, já dispensou vários jogadores da base, alguns de graça. Caso do Raí, né, que jogador de meio campo, camisa 10 da base do Vasco,
foi dispensado da seleção brasileira, foi dispensado, acho que foi por empréstimo, se eu não me engano. Mas o Vitão, zagueiraço, nós tínhamos lá na base, foi dispensado de graça. De graça. Incidiu o contrato, vai com Deus, foi dispensado de graça. O Matheus Ferreira, lembrei o nome dele, Matheus Ferreira, um jovem de 17 anos, seleção brasileira, camisa 5, seleção brasileira, jogadorzaço, bom demais. Parece que ele tem problemas disciplinares, etc e tal. Mas se o cara tem problema disciplinar com 17 anos, o que você faz? Conversa, tenta recuperar o cara, empresta o cara, faz alguma coisa e tira o cara desse ambiente aqui do Rio de Janeiro, talvez, mas tenta vender o cara mais à frente, porque o cara é jogador de seleção brasileira. Não, o Vasco estranhamente cedeu o jogador para o São Paulo por R$1.000. É isso mesmo, R$1.000. 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 Acho que não é 1 milhão, não é 1 milhão de euros, né? É R$1.000. Acho que deu o jogador para o São Paulo por R$1.000. E não foi para bater em dívida de Léo Pelé, não, nada disso. Deu para o São Paulo por apenas R$1.000. Essa é a gestão do Pedrinho na questão da base. O GB está aí com esses problemas todos. Diz que ia operar, agora diz que não vai mais operar. Agora diz que ele está curado. Ele não tem problema nenhum. Mas o GB não fica à disposição do profissional do Vasco. O GB serve para o Fenerbahçe da Turquia. O Fenerbahçe da Turquia não é um time qualquer. É um time que disputa Champions, essas coisas todas. O Fenerbahçe, o GB serve. Mas para o titular, para o profissional do Vasco, o GB não serve. Não fica nem no banco, não serve. Um clube que não tem jogador de ataque. O GB não serve. Para ser o reserva do Verratti, pelo menos. O Verratti está mal, tira o Verratti e bota o GB. Não, ele não serve. Só serve para o Fenerbahçe. É estranho, né? As coisas estranhas. E agora o Vasco tinha afastado o menino Lucas Eduardo, né? Que é da base do Vasco, um volante. Eu venho falando aqui que ele é muito mais jogador do que Esforza, do que o Souza, que o Vasco contratou para ser volante, agora quer ser zagueiro. E todos esses caras que estão lá, o Lucas Eduardo, como jogador de contenção e de sair jogando, ele é mais jogador do que o Cocão, por exemplo. Ele é muito mais jogador do que o Cocão. Agora é claro que ele é um moleque novo. Moleque da base, moleque novo, ele precisa jogar, precisa ter rodagem, precisa ter confiança. Ele era capitão do Sub-20 do Vasco e da seleção brasileira. Esse cara está afastado, porque ele fez 21 anos, estourou a idade no Sub-20, e o profissional do Vasco afastou ele. A gestão do Pedrinho afastou ele, ele está treinando à parte, em separado. E agora, na janela que abriu hoje, parece que ele está sendo negociado por Cuiabá, pelo que eu sei que chegou, que ele vai por empréstimo. Menos mal, né? Menos mal. Se vai realmente por empréstimo, né? Mas eu acho que só vai por empréstimo porque não apareceu o Cuiabá para comprar. Se o cara fala, eu vou comprar ele, vende na hora. Então ele vai para o Cuiabá por empréstimo, vai disputar a Série B no Cuiabá. Enfim, tomara que quando ele retorne, o Vasco entenda que ele é um bom jogador. Se bem que o Vasco não se liga nisso, por exemplo. O Barros fez um grande campeonato e pelo Amazonas foi um destaque e voltou para o Vasco deixou ele fedendo a peixe e prestou de novo para o América Mineiro. O Vasco não tem interesse nessa gestão jogador bom da base. Jogador bom da base do Vasco é só para ser dispensado e fazer negócio baratinho. Não tem interesse. O Vasco não tem interesse em valorizar a base. Isso é um erro da gestão, é um erro de procedimento, é um erro do departamento de futebol. Esse departamento de futebol que eu venho criticando, que é uma bagunça, ele é horroroso. O departamento de futebol amador, que precisa tomar decisões que não toma. Você tem que tomar decisão. Hoje saiu uma notícia que o país já avisou até a família que ele não vai continuar no Vasco. Então, por que esperar o contrato dele acabar em junho? Por que não conversa com o país, faz um bem bolado, libera o cara? O cara não joga mais, não quer jogar mais. O cara entra em campo 30 minutos para o jogo contra o Flamengo, não fez nada. Pelo contrário, atrapalhou o time perdeu intensidade, perdeu força. Você tem um jogador que não joga, cara. Não quer jogar mais. Depois o cara foi para o Sambódromo, estava se poupando para o Sambódromo. E isso é o jogador do Vasco? Esse é o cara que você quer no elenco do Vasco? Vai botar esse cara agora, fazendo essa pré-temporada de 20 e poucos dias, para quê? Tira esse cara do Vasco. Começa a achar opções dentro do elenco. Tira esse cara do Vasco. Para que você tem um Paê no Vasco? Para que? O Estrela está voltando, tem o Zuccarello, tem o Garré que joga de 10. O Coutinho eu defendo aqui que ele quer. O Coutinho quer muito, o Coutinho está com vontade, ele tem um desejo de ajudar o Vasco. O problema do Coutinho é ele não aguentar mais, é diferente. O problema do Coutinho é saúde, é uma questão físico, não é de preparação física, é uma questão físico, do corpo dele. O corpo dele não aguenta mais jogar. Ele jogou no sábado, jogou na quarta e jogou no sábado, estourou. Sozinho, a gente não sabe ainda, vai sair o resultado
do exame de imagem, se é que o Vasco vai divulgar alguma coisa. O Vasco hoje é tudo muito fechado, né? Então, a promessa de transparência do presidente Pedrinho inexiste no Vasco. Ninguém entende nada, as coisas vão acontecendo no Vasco e ninguém explica, ninguém fala nada. Enfim, a notícia de hoje é essa. O Lucas Eduardo está saindo do Vasco, indo para o Cuiabá disputar a segunda divisão. Garoto, que seja feliz, você arrebente lá no Cuiabá e que algum time da Série A te contrate, que você merece, você sempre fez o seu papel, merece ser colocado à margem no time do Vasco, marginalizado no elenco do Vasco, treinando em separado. Para você ter o Esforça treinando no time, para você ter Maxime Domingues treinando no time principal, e você tem aí o menino da base marginalizado, sem espaço no elenco vascaíno, que precisa ser reduzido urgentemente. Tem que mandar muita baranga embora ainda. Ainda. Tá falado? É isso. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, né, no vídeo. Like, ele ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase chegando a 13 mil inscritos aqui no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? E não esquece, hoje, 7 horas da noite, tem o programa Resumo Gigante, tá? A gente vai estar aqui no Resumo Gigante, gravado, o programa é gravado, não vai ser ao vivo, mas o programa hoje é gravado. E vamos estar aqui trazendo as últimas notícias do Vasco ao longo do dia. Tá falado? As mais importantes, pelo menos, as principais notícias do Vasco ao longo do dia dessa segunda-feira, dia 10 de março. Fique com Deus, até o vídeo da noite, um grande abraço, comenta aí o que você achou da saída do Lucas Eduardo. Eu acho saudável para o garoto, mas acho uma perda para o Vasco. O garoto eu acho ok, legal, bacana, merece, tomara que ele dê muito certo, mas para o Vasco é lamentável, é você perder mais uma joia que podia ser trabalhada, podia ser vendido até, muito bem vendido, mas o Vasco não tem essa cabeça. O Vasco gosta de contratar o Lloyd, que faz live falando que quer vir para o Rio de Janeiro conhecer as mulheres do Rio. É isso que o Vasco quer. É aí que o Vasco acha bacana, acha legal. E o cara tem um comportamento daquele no jogo contra o Flamengo. Tá aí, ó. Contratou um cara 2,5 milhões de euros. O Fabinho, do América de Minas, é um pontinho. O Vasco serve, o Vasco não tem ninguém, 2 milhões de euros. Mas esse não, prefiro pagar no Lloyd. Claro, o Lloyd fez live, ele é engraçado. Né? Ele é um artista. Muita burrice. O Vasco tem uma gestão, eu não acho que é burrice, tá? Eu nunca acho que é burrice. Eu acho que tem algo por trás que a gente não chega até a gente. Acho que tem algo, tem. Ninguém é bobo, ninguém é burro, ainda mais um cara que jogou bola. Dois, né? Felipe e Pedrinho jogaram futebol. Jogaram bem, né? Jogaram num Vasco grande, foram campeões sul-americanos, conhecem futebol, né? Então vivem de futebol a vida toda. O cara não pode achar que o Lloyd é um jogador que vai ajudar. Mas, assim como achou que o Jean Davi é um bom jogador, acharam que o Lloyd também é um bom jogador. Percepção muito estranha e errada desses dois aí. Eu não consigo acreditar que o Pedrinho e o Felipe veem os vídeos do Lloyd e do Jean Davi e acham que ele é um bom jogador. Eu vi o vídeo do Lloyd antes do Vasco contratar e falei aqui no canal. O Lloyd é uma mistura de Ribamar com Riasco. Olha o que aconteceu no jogo do Flamengo. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Lloyd entre agora em forma nesses 20 dias e jogue pra caramba. Se bem que ele vinha jogando na Turquia, está em forma. Ele está em dia com a preparação física. Tomara então que ele entre e arrebente, seja um novo Garrincha com a camisa do Vasco. Vai ser espetacular, vai ser ótimo, maravilhoso. Mas enfim, não acho que vai ser nada disso. Acho que ele não chega nem ao Ilcinho, xodó da vovó, muito menos ao Mauricinho, quanto mais ao Garrincha. O Lloyd não chega nem aos Riascos. E o Riascos é melhor do que o Lloyd. Um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo de 7 horas da noite. Tchau.